O reino dos céus pode comparar-se ao grão de mostarda. É esta a comparação que Jesus faz para explicar o reino dos céus. Se queres saber um bocadinho mais, eu sou o Padre Leonel e convido-te a acompanhares-me nesta que é a minha pequena reflexão sobre o Evangelho do 16º domingo do Tempo Comum do Ano A. O texto do Evangelho que escutamos no 16º domingo do Tempo Comum do Ano A é retirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43, que nos dizem assim. Naquele tempo disse Jesus às multidões mais esta parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a espigar, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: Foi um inimigo que fez isto. Disseram-lhe os servos: Queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele. Não suceda que ao arrancardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer ambos até à ceifa, e na altura da ceifa direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimarem. E ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Jesus disse-lhes outra parábola. O reino dos céus pode comparar-se ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Sendo o menor de todas as sementes, depois de crescer é maior de todas as plantas da horta e torna-se árvore, de modo que as aves do céu bem abrigar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Tudo isto disse Jesus em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta que disse: Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Jesus deixou então as multidões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos e todos os que praticam iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. E os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Escutamos Jesus a contar-nos 3 parábolas do reino. E são parábolas onde Jesus nos ajuda a compreender algumas dinâmicas do reino dos céus. E percebemos 2 dinâmicas. E começamos pelas 2 últimas parábolas. A do grão de mostarda e pela parábola do fermento. Que nos dizem que o reino dos céus não é algo já construído, feito, mas pelo contrário. É algo que está em crescimento, em construção. Daí a semente que Jesus planta, no nosso coração, no coração de cada um, e que vai crescendo e que nos vai transformando primeiro a nós. Ou o fermento, este fermento que somos, pois, cada um de nós, no meio do mundo, no meio da realidade, e que vamos transformando também o mundo. Portanto, esta dinâmica de crescimento, o reino dos céus não está acabado. Começou, inaugurou, podemos dizer foi semeado, foram lançados os seus alicerces, Jesus inaugurou a primeira pedra, se quisermos comparar a um edifício, a uma construção, está lançada. Agora somos nós que continuamos a construir. Nós no nosso coração, nós na nossa comunidade, nós no mundo, na sociedade em que vivemos. E depois percebemos também que, precisamente porque o reino de Deus não está pronto e está acabado, a realidade do mal não está afastada. Pelo contrário, está no meio de nós. Mas é muito curioso e importante um pormenor que Jesus nos diz.
é que percebemos da primeira parábola do trigo e do joio que os servos, os empregados daquele senhor que semeou o campo, queriam arrancar logo o joio. Mas o dono da seara não deixou. Deixou crescer o joio. É Jesus a querer nos dizer que temos sempre tempo de nos converter. Podemos até começar como joio, mas podemos acabar trigo. Jesus dá-nos sempre a oportunidade. E depois diz outra coisa, ou podemos tirar outra lição desta parábola, que é, não é aos servos que compete decidir. Não é aos empregados que compete decidir quem é que se arranca, quem é que se salva ou quem é que não se salva. Isso é para o dono da seara. E precisamos nós aprender com Jesus a paciência que Ele tem, com cada um de nós e com todos aqueles que estão à nossa volta, para podermos crescer, para podermos melhorar, para podermos aprender com os erros, para podermos converter-nos a nós e dar essa oportunidade aos outros. Porque nós às vezes até podemos perceber, sim, não estão no bom caminho. Sim, estão a errar, estão a falhar. Mas em vez de querermos acabar com eles, tirá-los do reino, tirá-los da nossa comunidade, afastá-los, pô-los fora, lançá-los já na hiena, lançá-los já no fogo a arder, Jesus diz não, deixa-o crescer, deixa-o estar. E, portanto, darmos a oportunidade daqueles que estão no mau caminho de se poderem retornar ao bom caminho, de se poderem converter. É isso que Jesus, no fundo, quer, que todos nós nos salvemos. Não quer perder nenhum dos seus irmãos. Não quer perder nenhum daqueles que o Pai lhe confiou para salvar. E por isso somos nós hoje convidados a sermos estes anunciadores desta paciência, desta misericórdia, começando por perceber, primeiro, que o reino não é nosso, a seara não é nossa, a sementeira não é nossa. Segundo, que está ainda em construção. E nós somos construtores desse reino de Deus. Jesus confiou-nos essa missão. E por isso, a paciência. Começando connosco, percebendo que também nós falhamos, também nós erramos, também nós precisamos de crescer, e com aqueles que estão à nossa volta.